Existe um milagre de Jesus que é registrado nos 4 evangelhos, que é o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Esse milagre Jesus operou em 2 vezes diferentes, então foi um milagre que se repetiu. Mas na primeira vez que Jesus operou esse milagre, tem um detalhezinho que está registrado apenas no Evangelho de João, e esse detalhe eu quero trazer para a nossa reflexão. Quando Cristo estava num lugar desértico, com uma multidão, que eram 5.000 homens, naquela época eles só contavam os homens, então imagine famílias inteiras indo atrás de Jesus, então se eram 5.000 homens, somando mulheres e crianças, vamos supor que para cada homem havia uma mulher e uma criança no mínimo, então vamos supor umas 15.000 pessoas, por baixo. E Cristo estava num lugar desértico ali, onde só tinha relva, pregando, curando os enfermos. Só que no final, como todos ali eram humanos, e o próprio Cristo em carne também, em figura humana, todos sentiram fome, é natural. Mas João revela um detalhe. Um jovem entregou para Cristo 5 pães e 2 peixinhos. A Bíblia fala peixinhos, então não era um peixão, era um peixinho pequeno. Bom, queridos, vamos ver o momento da entrega que João revela. Está em João capítulo 6, do 8 ao 13, olha só. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus, mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar, e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos, ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então, eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Olha que coisa mais linda. Eles estavam debatendo o que queriam fazer, muito dinheiro não bastaria, e enquanto os discípulos debatiam, eu imagino esse rapaz chegando para André, um dos discípulos, e disse, olha, eu tenho aqui esse lanchinho. Queridos, não é a primeira vez que Deus multiplica coisas, e aqui eu quero primeiro fazer uma diferenciação. Quando Deus criou o universo, o cosmos, tudo que nós conhecemos do universo material, o Sol, Lua, as galáxias, o planeta Terra, nós, Deus criou a partir do nada. Do nada, Deus criou o universo. Porém, agora, olhando para o milagre da multiplicação, Deus não criou coisas a partir do nada, mas Deus criou coisas a partir de recursos que já existiam. E não é a primeira vez que Deus faz isso. No Antigo Testamento também houve multiplicações, e eu quero destacar 2 muito famosas no Antigo Testamento. Uma no tempo do profeta Elias, outra no tempo do seu sucessor, o profeta Eliseu. No tempo do profeta Elias, Deus estava irado com os pecados de Acabe, do rei Acabe, da rainha Jezabel, e Deus permitiu uma estiagem, uma seca severa, que no tempo do profeta Elias castigou muito a terra, as plantações, nada dava certo, era fome geral. E teve um determinado momento que Deus mandou Elias ir para a aldeia de Sarepta. E aí você se lembra da viúva de Sarepta. Quando Elias chegou na porta da aldeia de Sarepta, Elias encontra aquela mulher desesperada catando gravetos e pede água para ela. Aí quando ela lhe dá água, ele, movido pelo Espírito Santo de Deus, pediu, me dê algo de comer. E aí ela falou a verdade, olha, pro profeta, né? Ela falou, eu tô catando aqui gravetos, eu só tenho um pouco de farinha em casa, um pouco de azeite, vou fazer uns pãezinhos para mim, pro meu filho, e vamos comer e morrer de fome. Não tinha outra solução para ela. E Elias lhe disse, primeiro faça um pão para mim. Ou seja, dos pãezinhos que ela ia fazer, o primeiro tinha que ser para o profeta. Ela, contrariando a lógica humana, porque lógico, o primeiro deveria ser para o filho dela, ela obedeceu à voz do profeta e entregou para Elias o primeiro pão.
Nisso nós aprendemos que a viúva de Sarepta entendia que Elias era um representante de Deus na terra. Então, ao entregar o pãozinho para Elias, ela estaria, na verdade, entregando para Deus. E nesse ato de fé, se cumpriu a palavra do Senhor que Elias falou: a farinha não se acabará e o óleo não acabará até que Deus faça chover sobre a terra. E assim, Deus fez a multiplicação daquela farinha, daquele azeite na casa da viúva de Sarepta de Sidom. A outra multiplicação, um tempo depois, já no tempo do profeta Eliseu, e você pode ver em 2 Reis capítulo 4, a primeira foi em 1 Reis capítulo 17, e agora em 2 Reis capítulo 4, também no tempo do profeta Eliseu, o sucessor de Elias, havia uma senhora que era esposa de um dos profetas, porque haviam as escolas de profetas e alguns profetas em Israel. Um desses profetas morreu e deixou dívidas. Que barbaridade, né? Não é só hoje em dia, antigamente também morriam e deixavam dívidas, né? E ela foi pedir socorro para o profeta Eliseu. Olha, o teu servo morreu e deixou dívidas e estão querendo até levar meus filhos como escravos. E Eliseu fez uma pergunta crucial para ela. Eliseu perguntou: o que é que você tem em casa? Aí ela falou: eu só tenho um pouco de azeite. Aí ele falou: pede vasilhas emprestadas, peça essas vasilhas emprestadas e o azeite vai se multiplicar. E assim, com as vasilhas emprestadas, aquele azeite se multiplicou e ela conseguiu vender o azeite e pagar as dívidas. Então, vejam que lá em Sarepta, da farinha e do azeite, Deus multiplicava os pãezinhos para eles comer. Lá do azeite da viúva do profeta, no tempo de Eliseu, Deus multiplicou o azeite para a viúva poder vender e pagar as dívidas. Então, Deus multiplicando de recursos que já existiam, mas esses recursos foram entregues nas mãos de Deus. Houve um ato de obediência. E agora voltando, queridos, para o Novo Testamento, imaginem como é que iam dar comida para 15 mil pessoas num tempo em que não existia supermercado, não existia iFood, não existia McDonald's, nada disso. Então, como é que ia fazer esse povo comer? Só que o menino, que tinha só 5 pães e 2 peixes, olha só, ele não comeu, porque ele levou para ele comer. Então eu pergunto, seria justo ele comer? Seria, ele levou para ele comer. Só que eu vejo nesse rapaz uma intenção do coração dele muito interessante. Porque como era a primeira vez que Jesus iria multiplicar pães e peixes, alimento, enfim, eles não sabiam o que ia acontecer. Era um milagre inédito. Eles não tinham noção do que Cristo estava prestes a fazer. Então, eu acredito que quando ele ofereceu para André, eu tenho 2 peixinhos e 5 pães, eu acredito que ele estaria, na verdade, oferecendo para que Jesus comesse. Jesus estava em forma humana, Jesus Cristo veio em carne, 100% Deus, mas 100% homem. Jesus também estava com fome. E eu acredito que aquele rapaz, queridos, queria que Jesus comesse o seu lanchinho, porque ele viu Jesus curando, libertando, pregando, e ele pensou, eu quero dar do meu recurso para o Messias. Então eu vejo nesse jovem o coração que hoje em dia, no século XXI, nós podemos ter ao dar carona para uma família, sem ficar cobrando a gasolina, dar comida para uma família necessitada, sem ficar postando em rede social, ao oferecermos nossos recursos, dos mais variados recursos. E aí, o que o rapaz tinha? Ele tinha em mãos os 5 pães e os 2 peixinhos, e me remete a essa pergunta que Eliseu fez para a viúva do profeta: o que você tem em casa? Então, isso Deus nos pergunta hoje, século XXI, o que tu tens em casa? Ou seja, quais são os talentos, quais são os dons, quais são os recursos que Deus colocou na sua e na minha vida, que nós podemos entregar nas mãos de Deus para que Ele multiplique? Quem sabe eu vejo esses recursos
como aquele abraço que você pode dar para uma pessoa que está triste e que precisa de um sorriso, de um abraço fraterno. Esse recurso pode ser a sua e a minha oração, a intercessão, onde nós colocamos diante de Deus as necessidades das pessoas. Pode ser um auxílio de qualquer forma, de qualquer maneira. E a lição que eu aprendo com esse rapaz é que, ainda que pareça pouco, queridos, aquele lanchinho daquele rapaz era insignificante diante da fome de 15 mil pessoas. E quem sabe você olha para o seu recurso, para o seu talento e ache insignificante para a fome espiritual das pessoas. Mas o que na nossa mão é insignificante, o que na nossa mão é pouco, nas mãos do nosso Deus, Ele multiplica e ainda sobra. Queridos, é isso que nós aprendemos, eu aprendo. Que nós tenhamos o coração obediente da viúva de Sarepta, que alimentou o profeta Elias e a sua família. Que nós tenhamos o coração obediente da viúva do profeta, que obedeceu a palavra de Eliseu e fez bem certinho como Eliseu mandou. E que nós tenhamos um coração obediente, grato, corajoso e altruísta do jovem, que a Bíblia não revela o nome, mas o seu nome está escrito no livro da vida. O jovem que entregou o pouco que ele tinha nas mãos de Jesus. O que nós temos pode ser pouco para nós, mas nas mãos do Deus Criador e Multiplicador é muito. Queridos, até o próximo vídeo. Entregue os seus recursos para Deus.